サバーラーショー。Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário, e Nagato-san, pra mim, tá no mesmo saco da farinha de Rent a Girlfriend, cara. Aqui é o Seiji, e pra mim, Nagatoro evoluiu. Você acha que ele é melhor que Rent a Girlfriend, no sentido de que ele começa de um jeito... Eu acho mais interessante depois, quando ele avança. O Rent a Girlfriend continua mesmo marasmo. Pera, você tá lendo Rent a Girlfriend? Não, ele tentei, ele não evolui. Nossa, o protagonista do Rent a Girlfriend me dá raiva. O do Nagatoro, não. Então, a gente vai discutir sobre isso, Seiji. Eu acho que você vai defender Nagato-san muito mais do que eu. A gente vai falar sobre Nagato-san aqui, principalmente porque o mangá acabou. Tá aí uma ótima deixa pra gente discutir. O tema tá mais na ideia do Seiji. Segundo o Seiji, a gente vai falar mais sobre comédias românticas em geral, né? Cara, assim, comédia romântica é um gênero que eu adoro. Eu acho que é o meu gênero favorito. De boa, porque eu leio um monte, sabe? E assim, eu fico feliz quando tem uma adaptação em anime. Porque tem algumas que valem muito a pena. Outras, assim, ok, né? Então eu fico surpreso, né? Tem algumas histórias que são realmente desnecessárias. Mas assim, a maioria é levinha. E bom, se você nunca escutou o Subara Show, se é a primeira vez que você está escutando o Subara Show, nós somos um podcast semanal sobre animes, mangás, games e mais da cultura otaku, né? Nós estamos no Spotify, no YouTube e muitas outras plataformas. Então, se você está escutando pelo Spotify, não deixe de seguir. Não deixe de avaliar com 5 estrelas, porque a gente tá sempre produzindo conteúdo com muita qualidade. A gente espera ter você por aqui e suas 5 estrelas vão ajudar muito a gente. Se você está vendo pelo YouTube, não deixe de se inscrever, não deixe de dar o like, não deixe de comentar também, né? E se você ainda não nos segue nas redes, siga @SubaraShow em quase todas as redes, menos no TikTok, é Subara Show Podcast, porque a gente tem conteúdos exclusivos lá, tá? Se você não foi na Anime Friends, a gente colocou uma série de vídeos sobre Anime Friends, então recomendo que você vai ver. E também não deixe de entrar no nosso servidor do Discord, porque a gente tá sempre discutindo com todos os ouvintes por lá, então a gente tem uma grande comunidade lá de ouvintes e fãs dessa cultura otaku, né? Mas vamos lá, Seiji, pra onde você quer começar? Primeiro um pouco da história, né, do Nagatoro, né? A questão do Nagatoro, ele fica marcado primeiramente por causa da sua polêmica. Qual a polêmica de Nagatoro-san? É uma garota que gosta de um cara, só que ela faz bullying com ele, pra chamar a atenção dele. Na verdade, assim, ela começa com bullying em cima dele e com o tempo ela acaba gostando dele. E assim, o bullying diminui um pouco, mas na verdade ela fica hostil com qualquer um que fica com sentimento em cima dele. Só que ainda assim ela fica com aquelas coisas, preciso chamar atenção. E fica aquela coisa, o bullying mascarado de chamar atenção. Isso. Então, a polêmica começa com bullying e parece que e tá mesmo maltratando ele lá no comecinho. Mas depois esse negócio se torna uma paixão. E depois ela fica lá pra tentar chamar atenção. Então, assim, é estranho que a gente entende o que é o bullying de fato da vida real e você fica achando muito estranho. Porra, como assim? O cara recebe o bullying dela e depois se apaixona. Quem sofre o bullying sabe que não é assim a vida. Ou não é tão idealizado. Não vai acontecer dessa forma que a gente acha. Não é uma vida romântica. Não é um conto de fadas da vida de quem sofre o bullying. Então tem gatilhos nessa história. A questão é que tem uma evolução. Por mais fantasiosa que seja, mais estranha que seja e tudo mais. Porque ele acaba crescendo, enfrentando ela, suportando ela, entendendo ela e confrontando. E deixando ela sem ações. O Naoto, né? O cara, o senpai. Ela fica desarmada. E aí ela fica gostando mais ainda. Né? Essa questão. E aí ela desenvolve realmente sentimentos, mesmo, fortes. A questão da história é o amadurecimento do protagonista, no fim das contas. Você vê que ele fica mais forte, mais confiante, mais tudo, né? Na sua personalidade. Porque ele sofreu muito com ela. A história de Nagatoro-san é literalmente a Nagatoro atazanando a vida dele, né? Ele, como artista, né? Ele faz parte do clube de artes lá, ele pinta, etc. E quando ela descobre, ela fica indo todo dia e ela atazana ele nos níveis de... Seja pela aparência dele, pelos gostos estranhos dele. Outras coisas que ela sabe que ele fica envergonhado, ela vai lá e atazana, né? Eu vou ser sincero, Seiji, eu não li muito mangá. Eu li os últimos capítulos, porque, principalmente, bom,
quando falaram que tava acabando o mangá, né? Quando teve spoiler, gente, a gente vai falar um pouco de spoilers aqui, mas quando finalmente tem a cena do beijo deles, etc., eu falei, deixa eu voltar a acompanhar só pra ver, porque eu sabia que tava acabando, né? Mas é um mangá que me deixa muito desconfortável, sabe? Eu assistindo o anime, eu comecei vendo o anime porque na época que ele lançou, eu estava na pandemia, né? Isso. E eu tava numa onda de que eu precisava de coisas pra ver. Foi aí que, eu descobri Rent a Girlfriend, e 2, eu descobri Nagatoro-san, né? Assistindo, etc., eu já não gostei. Tentei ler o mangá, porque por recomendações, me falaram a mesma coisa que você, falaram, tinha gente que já tava lendo o mangá, né, quando o anime lançou, e falou, olha, continua porque depois fica bom. Sabe, a gente sabe de One Piece que tem essa velha história, né? É. Eu não consigo, porque assim, eu não sou fã de ecchi, eu não sou fã dessa coisa do apelo sexual, etc, né? Eu acho que é uma cultura do Japão que eu não gosto, sabe, dos mangás, né? E Nagatoro-san tem bastante disso, e de uma forma que eu acho péssima, que é pra atazanar, fazer o bullying, né, e tal, né? Muita gente tenta passar pano, né, pra esse sentido. Eu acho que na ocasião que você tá falando, eu acho que quando a gente fala, olha, na verdade, depois fica fofinho, eles se apaixonam. Eu acho que, no fundo, Nagatoro-san é sobre um relacionamento abusivo. É sobre um relacionamento que é difícil relacionado um personagem fictício, mas é muito mais uma obsessão do que uma paixão, amor, sabe? Talvez eles os personagens desenvolvam um relacionamento maior, né? Mas acho que quando a gente fala que Nagatoro-san tem uma parte fofinha e tal, eu tenho medo da gente tá passando pano pra esses pontos, sabe, meio ruins da sociedade, sabe, em geral, que a gente tenta amenizar, né? Que é a obsessão, que é a parte abusiva, sabe, enfim. Eu não sei você, assim, eu não me sinto muito confortável com Nagatoro, sabe? Eu realmente li os últimos capítulos e eu achei bom. Se eu não soubesse dos primeiros, se eu não tivesse lido os primeiros capítulos, se eu tivesse assistido os primeiros episódios, eu talvez gostasse de Nagatoro, porque realmente parece um romance colegial, sabe? Sim, vamos lá. Nagatoro não é a melhor história de comédia romântica. Talvez da parte contemporânea o pessoal lembra bastante porque tá acompanhando, né? Assim, apesar do anime ter só 2 temporadas. O mangá tem uns 7 anos, então tem muito mais coisa além do anime. Então ele tem uma evolução mesmo do personagem, do protagonista, a gente entende os problemas da Nagatoro, algumas rivais que vão aparecendo pra tentar confrontar. Rivais, não só a parte amorosa, a parte esportiva. Porque essa história parece que ela evolui também com um anime de esporte, sabe? Porque é do judô e tudo mais. Ela tentar ganhar mais confiança no judô e ela quer virar uma esportista olímpica pra ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas, sabe? Esse é o objetivo da Nagatoro. Não é um bom momento pra isso, porque a gente tá nas das Olimpíadas, a gente perdeu pra pessoas do Japão, né? As 2 medalhas. Que triste, cara. Na categoria 66 quilos, né? E 56 feminino. Mas então, você vê que a evolução da protagonista, por exemplo, a Nagatoro, ela não é ficar só no bullying. O bullying que ela usa é a fraqueza dela pra chamar atenção. É isso que é o problema dela. Tanto que, assim, ela é boa no esporte, ela não se mostra tão confiante, mas depois ela vai adquirindo essa confiança. E vai derrotando rivais, né? Ficando forte. Então, tudo mais. Já o outro lá, o Senpai, né? De fato, ele é um cara que no começo ele é muito frágil, sofre, ele chora com qualquer coisinha, que a Nagatoro faz bullying com ele. Sim, e por isso tem os gatilhos, porque o bullying que ela faz, ela não é algo pequenininho, né? Ela machuca, coisas que machucam. E essa parte que machuca ele, faz ele ficar forte, faz ele ficar confiante, faz ele entender, sabe? Ele não pode ficar sozinho. E aí, por isso que ele acaba agradecendo ela. Porque essa parte que faz ele confrontar essa fraqueza torna ele mais forte no futuro, né? Não que o bullying deveria ser isso, né? Porque, obviamente, é um anime que dá gatilhos. O jeito que ele começa é meio estranho. E eu acho, não sei, né, se o autor tinha esse pensamento. Vão começar desse jeito pra evoluir dessa forma. Acho que não, cara. Eu acho que ele começou com uma comédia romântica achando um casal de um jeito diferenciado. Porque comédias românticas, se você não tiver algo diferente, ainda mais no comecinho, ele fica a mesma coisa, o mesmo barato. Porque comédia romântica tem alguns clichês. Então precisa ter alguma coisa que, é meio diferente pra chamar a atenção do público. Então tem o casal que a garota é tem essa personalidade, tem esse ajuste, tem esse costume, o cara também, sabe? E no fim tem a química dos dois e por aí vai. Nagatoro entrou nessa parte de contemporâneo dessa questão, assim. O que é diferente nessa história? Ela faz bullying nele, assim como outras histórias. Tipo,
Tomo-chan, por exemplo. Tomo-chan era uma garota que o cara ela gosta só vê ele como um garoto. E apesar dela ser forte. E ela assim, não, eu quero que você me beija. E tem mais outros aí. Não sei se você viu outros. Tipo, o Zaki-chan. O Zaki-chan é uma garota que tagarela. Meio mala pra caramba. E incomoda o cara. Mas ela gosta dele. Tem o das quíntuplas. O cara lá, que é o cara que é um aluno muito inteligente. E acaba virando o tutor dessas quíntuplas, né? Então a diferença é isso aí, tem as quíntuplas, um grupo diferente, né? Sabe? Por aí vai, tem um monte de outros aí que dá pra ficar falando também, né? E Nagatoro acabou chamando atenção por causa disso. E aí tem esse momento que no começo chama atenção por causa disso, e agora tá chamando atenção porque tá acabando. Então você tem esses dois momentos, sabe? Quem não acompanhou, só fica lembrando do que, Nagatoro é o quê? É daquela... tá, e acabou agora. Tá, ponto. Então, assim, ele não é nenhum destaque grande, nem nada excepcional, mas ele é legal, é divertido, eu gosto dele. É que, assim, tem uma série de histórias de comédias românticas que estão acabando também agora, os mangás, etc. Voltando na sua reta final. E aí a gente fica lembrando de alguns também, sabe? E é um gênero que eu gosto. E fica sempre acabando, mas também sempre tem uma renovação. Sempre tem animes novos. Eu sou fã de comédia romântica, né? Eu gosto de animes de comédia. E eu também gosto de animes de romance, né? Eu prefiro muito mais comédia romântica do que a comédia pastelão, que é, por exemplo... eu sempre uso como referência, mas é Kimi Toroke, que eu acho que, sabe, é a premissa pra muitas outras obras, né? A Horroraido também, enfim, né? Por exemplo, a gente assistiu, né, aqui em casa, Yamada-kun, né? Yamada-kun, eu não sei se ele é uma comédia romântica. Você acha que ele é uma comédia romântica? Vou lembrar qual é a história da Yamada-kun. É Level 99. É o cara que ele é pro jogador profissional de videogame, né? E aí uma universitária acaba se separando do namorado e conhece ele, né? E aí ela passa a jogar o joguinho online MMO, né? Só que ela é muito noob e ele é profissional, né? Ele é muito bom, né? Eles passam a se relacionar, sabe? Ela faz parte de um clã que tem um outro personagem lá que... Ele usa um personagem feminino no jogo, mas ele é um homem, né? Tem a irmã dele que é apaixonada pela Yamada, né? Então tem várias dessas relações, só que gira em torno desse jogo, né? Esse jogo online. E como ela é muito noob, assim, ela vai aprendendo sobre tudo, né? E ela, junto com a Yamada, vão se apaixonando. Só que a Yamada é um cara fechado, né? Só que no anime, pelo menos eu não li o manhwa, né? Acho que é um manhwa, né? Não é nem o mangá. É bem comédia, várias situações que ela passa, né, com ele, né? Não são clichês pastelões de romance, sabe? São coisas de comédia, porque ela é noob no jogo, então ela vai morrer várias vezes, sabe? Ela, dentro do joguinho, vai passar por várias situações que, vou pra pegar uma espada, precisa de ajuda e tal, né? E na vida real também, eles passam por várias situações, né? Então eu acho mais engraçado, sabe? É uma comédia, ela não é tão extrapolada, sabe? Não a ponto de ser igual o Crayon Shishan, que é negócio maluquice. Ele é mais contido, mas é comédia. Em contraparte, por exemplo, se você me perguntar sobre o Love Hina, eu acho o Love Hina... E perguntando, você considera o Love Hina uma comédia romântica? Ele é uma comédia romântica. Ainda mais se você ler o mangá. Exato. E eu gosto. Só que a parte que eu menos gosto de Love Hina são as forçações de barra pra torná-lo uma obra também que é um harém no final, né? Tem o eti, né? Então tem parte de apelação sexual, etc, né? Que eu não gosto. Eu acho que ele não precisa disso, sabe? Tudo bem que o Love Hina vem de uma época que isso era muito mais clichê nas obras, né? Hoje em dia é bem menos, né? Nas obras de anime, mangá, né? Então, assim, eu gosto mais de algo mais igual Yamada-kun, que eu acho que é uma comédia romântica, é divertido, o romance gira em torno da comédia, né? Então, dos contratempos que eles têm, das situações embaraçosas, se nascem as relações mais divertidas, sabe? Que eu acho que é essa parada, né? E enquanto Nagatoro-san, eu acho que ele força algo pra tornar uma ideia dele que, beleza, não sei se é um sonho dele, não sei o que o autor concebe, que quer ter uma personagem que é ficcionada pelo protagonista, assim, sabe? Que é um cara introvertido. Então, não sei se ele se representa como o Naoto, sabe? Que é um cara introvertido. E aí tem uma menina que é super popular, a popular do colégio, obcecada por ele. Que é o caso da Nagatoro, né? Ela fala, é expressiva, né? Ela acaba ficando obcecada pelo Naoto e tal, e aí fica enchendo o saco dele. Eu não acho que nem você perguntou, será que ele pensou no plot inteiro? Eu acho que não.
porque Nagatoro-san, pelo que eu vi, o autor ele já tinha preparado uma versão inicial que ele publicou como uma webtoon, um webcomic, em 2011, que era algo muito mais sádico. Ela batia nele, sabe? Ela tinha essa coisa físico, sabe? Contato físico direto, assim, que era muito pior, mais subsessivo. Então, eu acho que nasceu daí, né? E daí ele foi evoluindo, né? Deixando mais aceitável. Mas no fundo, eu acho que o que reina em Nagatoro é uma perversão sexual de algum jeito, sabe? Porque os personagens são construídos, as mulheres são construídas com apelo sexual. E a Nagatoro também, de algum jeito, né? Eu não gosto de obras que precisam disso, se baseiam nisso, sabe? E isso me incomoda em Nagatoro também. Além das polêmicas que a gente já falou, né? É que assim, Nagatoro, ele é uma comédia romântica, mas ele é destinado a um público shonen. O público shonen é um público masculino, jovem. Acho que você não veria isso, talvez num show, essas perversões. Talvez você pegaria mais leve, o mais discreto, o amor puro, etc, né? Enfim, o shonen já tem mais diversidade de categorias. Então tem aqueles que são realmente focados bem na comédia, aqueles são mais focados no romance, numa comédia romântica, mas ainda assim é uma comédia romântica. Tem aqueles que são mais sádicos, aqueles que são mais bobinhos, aqueles que é um casal, só um casal, aqueles que tem o harém, aqueles que são mais púdicos e aqueles que são mais etes. Então, comédia romântica não tem uma regra assim, universal, só pode chegar nesse limiar. Extrapola para vários lugares. O que sustenta a comédia romântica, pra mim, tem que ter pelo menos um casal. Assim, não precisa ser o cara com o casal principal, mas assim, um cara encontra uma garota em algum momento de modo estranho, diverso, diferente, não sei, pronto, tem uma química e a história segue. E aí pode criar um harém depois, né? Ou você tem um protagonista e tem opções, que é o harém. O autor covarde, ele não define qual casal principal nessas histórias. E isso me deixa com raiva. Quando ele começa já com o harém, pronto. Eu gosto quando ele começa, esse é o casal principal e vai seguir. Vai ter os problemas, vai ter os clichês, que são muitos, e a gente tá acostumado, porque todo mundo copia todo mundo. Por isso que você tem que ter um diferencial na história logo no começo, pra gente entender que a história, pelo menos a diferença é isso. Mas a gente sabe que vai ter esses clichês, no fim das contas, né? Então, a gente não consegue fugir do clichê. Fica uma pergunta minha, porque toda obra de romance, nem falando só de comédia, ela é baseada em clichê, né? Você vê, o mais diferente que eu vi até agora, o mais evoluído, né? Como obra de romance que eu gostei muito, é a Sign of Love. Qual que é da menina que é surda, né? E ela se comunica por linguagem de sinal, esqueci o nome, acho que é isso, né? Sign of Love, né? Eu achei muito bom porque eles vão direto ao ponto, né? Eles são pessoas adultas, né? Então eles estão na universidade e tal. Então eu achei muito melhor do que qualquer outro clichê, sabe, de obras de romance em geral, nem fã de comédia. Mas ele ainda é clichê. Tem o cara que ele é todo perfeitinho, porque o ator, o protagonista, ele é o heróizinho, ele é o protagonista que vai tirar de situações, sabe, convenientes, etc. Então, isso me incomoda, sabe? Aí fica a dúvida, a gente precisa ficar caindo no clichê o tempo todo? E eu não sei, depende da criatividade, primeiro, do autor, pra ele conseguir sair do clichê. Isso eu tô falando de mangá, obras vindas de mangá. Anime, não sei se teria essa pressão, não tem tempo pra isso, talvez, né? Mangá, sim. Mangá vai sofrer as pressões, primeiro, da criatividade do autor e segurar o público. Não sei se ele é bom o suficiente pra isso, senão vai ter a pressão editorial. O editor, inclui esse personagem, inclui essa rota, inclui esses momentos, pra segurar, pra dar sustância. Porque sabe que, os clichês funcionam, o público fica. O cara de clichês também tá acostumado. Então ele quer ver alguma coisa que torne ele confortável. Pode ser diferente, desafiador, mas sim, no fim, tudo cai pro clichê. A gente sabe que várias histórias diferentes caem no clichê. Histórias de ação, histórias de esporte. Comédia romântica é o que mais tem clichês. Os clichês, assim, você tem a rival da protagonista, você tem o rival do cara também, que faz ameaça. Às vezes é uma história escolar. Tem a aluna transferida, tem o sofrimento do cara, o passado triste do cara, e a garota protagonista tem que confortar ele, sabe? Tem que ter a briga com os pais também, algum pai, alguma mãe de algum dos personagens vai dar a resistência. E fora os eventos, assim, de romance que acontecem aí. Festival escolar cultural, festival esportivo, Natal, Dia dos Namorados, tudo isso aí. Tudo é esperado. Então, eu acho meio difícil uma comédia romântica não ter algum desses clichês. Agora, o quão bem ele é escrito, ou como, assim, ele chama a atenção, aí depende do que o público quer e depende do público também, o tipo de público. É o cara que quer algo do mesmo ou algo que quer algo mais criativo. Foi uma pergunta, então, o que você gosta numa comédia romântica, Seiji?
Primeiro eu gosto do casal. O casal tem que ter química. Se o casal não ter química, é meio estranho. O cara, geralmente, ele é o mais clichê de todos. Ele não precisa ser o cara mais bonito da sala. Por exemplo, às vezes pode ser um cara comum. Mas ele tem alguma coisa que chama atenção. Ele é bonzinho demais, ele tem alguma habilidade cultural, né? Tudo mais, etc. E a garota acaba chamando, aceitando, achando atenção. Então, assim, eu acho legal ver uma química. E tem que ter outros personagens que são interessantes. Não pode ser irritantes. Então, assim, o que me faz mais odiar uma história é o protagonista. Se ele é irritante ao ponto de que ele não cresce, ele não evolui, ele não sai, ele continua a mesma fraqueza, assim, putz, não aguento esse negócio. Tem um limite pra tudo. Que é o caso de Rent a Girlfriend. Rent a Girlfriend, eu cansei desse cara. Ele não evolui, ele não cresce, não sobe, não melhora. Fica lá, sempre chorando lá, lamúrias e tudo mais. Ele tem oportunidades e ele não cresce. Aí eu fico irritado com ele, sabe? Ao contrário de outros personagens que eu vejo que eu gosto. Tem situações que eu acho bonitinho também. Ainda mais quando vira anime, aí eu acho mais bonito. Por exemplo, o Horimiya. Horimiya adoro. É verdade, Horimiya é um bom... Nossa, é um ótimo exemplo de comédia romântica. O cara cresce, ele evolui. Ele sempre já é evoluído, na verdade. E você vê que ele é maturo. E ela também, né? Ela também. E eles têm química, sabe? E os personagens estão ali juntos, né? E a história vai seguindo. Então, eu gosto dessa história. Eu gosto muito do Kaguya-sama, que eu acho muito divertido. Eu acho bem criativo na história. Meio bobinho em algumas coisas, mas eu acho muito criativo a forma que eles lidam. Então, de uma forma legal. Sebi Tomo-chan, eu acho divertido. Tinha o anime da Takagi-san, eu acho levinho, sabe? Apesar dele também ter um foco das brincadeiras. Mas eu acho bem levinho. O Takagi-san... Nossa, ainda bem que você citou isso. Eu acho estranho porque eles são crianças, tá ligado? Eu assisti o live action na Netflix, tá? O live action vai... Você assistiu o live action? Eu vi o anime, né? Eu vi o anime. Tá. O live action é uma série, tá? Da Netflix, tá? Eu li depois o mangá pra ver como é que acaba, porque depois eu tava vendo anime, né? Tem situações que é bem parecido com Nagatoro-san, mas é porque não é bullying, né? No caso, ela só faz brincadeirinha. Só que eu entendo como algo muito inocente entre eles, muito. Mas eu acho que ele vai pro limite de algumas coisas entre inocente e você entender outras coisas, sabe? Entre você começar a shippar os personagens e entender o romance. Porque eu odeio shippar criança. Eu acho que é algo que os adultos faziam antigamente, sabe? Olha lá, um casalzinho, hahaha, sabe, etc. Sendo que é só criança, tem 8 anos, 9 anos, né? O Takagi acho que tem 12 anos, eles têm 12, né? 12 ou 13, né? Pra mim ainda é criança, sabe? De alguma forma, né? Posso estar sendo muito purista aqui, sei lá, sabe? Mas eu acho tão complicado. Então eu fico muito... Eu acho muito delicado o Takagi-san, sabe? Eu tento entender como algo inocente, mas alguma coisa me diz que não é isso que o anime transmite, sabe? Sim, ele não tem nenhuma conotação sexual. É a garota que gosta dele, claramente ela gosta dele, e fica fazendo brincadeirinhas pra chamar a atenção dele. Algumas ele cai, porque ele é meio assim, meio devagar. Assim, ele nunca percebeu que ela gosta dele. Mas é questão que eles são crianças, ainda assim, né? Então ele ainda não tem essa maturidade de ficar pensando nisso, na verdade. Ele só pensa na brincadeira, não na questão de que ela gosta dele. Algumas coisas ele até tenta entender, mas não é isso, não, assim. Enfim, essa história teve continuações. Deles já adultos, com uma filha. Nossa, eu não fazia ideia. Na verdade, o mangá acabou essa semana. Acabou recentemente. Esse mangá de continuação. Tá, então tem um time skip, é isso? Tem um time skip, porque eles viraram um casal, casaram, são adultos, tiveram uma filha. E aí a história é da filha com os pais. E tem uma outra história que é essa filha agora tá na escola com outro, assim, quem faz bullying é o colega da escola do lado, da sala, da mesa do lado. Entendi. Então o jogo virou agora. Mas é isso também. Então é legalzinho, assim, é uma comédia romântica também que eu gosto. Assim como eu gosto também do Kubo-san também, né? Garota que tem problemas de... muito tímida, sabe? Mas assim, ele tira de vários jeitos, né? De relacionamentos, problemas com pessoas com problemas, assim, de dificuldades sociais. E ficar legal do jeito que é conduzida, leve, bonito e engraçado. Então tem de tudo. É comédia romântica, então assim, é um gênero que não vai acabar. Falando assim, eu gostei de Komi-san. Esse é um dos poucos, assim, que o motivo é porque não tem muita conotação sexual, assim, tal. E é engraçado. É porque eu me vejo... E aí é que tá. Normalmente eu me relaciono melhor com uma obra quando eu consigo me identificar nos personagens, né? Muitas das obras de romance, principalmente comédia romântica, os mangás, animes, etc., eu não consigo me relacionar porque é outra cultura, principalmente, né? Então, tem a parte colegial do Japão, tal, né? A minha fase colegial foi uma merda, né? Então,
Então não teve essa parte de romance, etc. Foi literalmente eu querendo correr do colégio todos os dias da minha vida. Inclusive, respeito aí muito quem gosta de colégio. Eu achei uma época insuportável, tá? Se você tá no colégio, confia em mim, vai melhorar. Quando eu vejo obras de romance, principalmente colegial e tal, é muito mais fantasioso pra mim, né? Então, não é algo com o qual eu consigo me identificar. É algo com que eu consigo me imaginar, assim, né? E assim por diante, né? Mais pro escapismo do que, pô, que saudade da época, sabe, colegial, etc. Um romance adolescente, né? Então é muito difícil me relacionar com esse tipo de coisa. É muito não palpável pra mim, por exemplo, a Nagatoro-san, que... tem o cara que é tímido, etc, que eu até posso me identificar, mas não consigo muito porque ele gosta de animes, mangás, etc. Ele gosta de coisas mais com apelo sexual também. Ele desenha personagens, né? Ele gosta muito do ecchi. E aí eu não consigo me identificar, entendeu? Por isso que talvez eu não goste de Nagatoro-san. Tirando... No caso com Komi-san é outra parada, né? O Tadano, ele é um personagem que eu acho bem mais divertido, bem mais legal, sabe? Eu torço pro casal ficar junto e tal, né? Ah, sim. Eu gosto bastante da comissão. Aliás, eu confundi a comissão com o Kubo-san. Eu tô ligado. Não, a comissão, assim, é bem legal, né? Assim, a questão de leveza e o mangá ainda segue bastante e não sei quando vai acabar. O Kubo-san também é legal porque fala de um cara que ele tem pouca presença, sabe? Então ele é meio que invisível e tem uma garota que ela detecta ele, sempre. E gosta dele, né? Porque ele é gentil, ele é legal, só que ninguém consegue ver ele direito. Então ela consegue sempre localizar. Assim, é bonitinho, né? É como eu disse, assim, comédias românticas tem bastante, tem de tudo. Eu gosto de ver alguns animes da temporada e fico surpreso com alguns que eu não conhecia e outros eu já tava esperando. Então é um gênero que eu sempre gosto de acompanhar e ver bastante. Por exemplo, essa temporada agora. A temporada tem 2 animes ali, cara, que tô adorando acompanhar de comédia romântica. Uma é da garota russa, a Lia. É o que Hoshidere. vai pro mesmo princípio de Nagatoro-san também, né? Ela ofende ele no final, né? Tipo em russo, né? Não, assim, aliás, é a mesma dubladora, Sumire Uesaki, que ela é uma tsundere também, gosta dele, mas não admite. Aí fica ofendendo ele. Não fica ofendendo ele, mentira. É uma atitude tsundere. Briga com ele, parece que tá ofendendo, mas por dentro gosta dele e fica falando coisas em russo para que ninguém entenda. São coisas fofinhas, mas ele entende o que ela tá falando. A parte da fofura fica aí. Mas ela ofende ele, né? No final, tipo, em japonês, ela é escrota com ele, né? Não, assim, ela é brava com ele porque ela é uma tsundere. Então, assim, a tsundere é brava por fora, fofinha por dentro. E o outro que eu tô gostando muito é o Kame Ine. Esse vem de Light Novel. É o Too Many Losing Heroines, que é o da garota perdedora heroína. Esse daí fala que é um cara que é normal, de repente ele tá lá na lanchonete e vê uma garota que tá lá com o cara que é amigo de infância. E assim, ele fala assim, ó, tem uma garota que acabou sendo transferida e ela tá indo embora. E ela fala assim, se você gostar dela, vai atrás dela. Só que ela é amiga de infância. E assim, é uma coisa que eu falo. Se você é amiga de infância, você já perdeu. E como? Porque vai vir a outra e a outra vai ser mais interessante. E não importa essa história de amiga de infância, não tem jeito não. Quando a paixão chega, você não tem como ganhar. Aí vem a outra e ela fica lá, pô, perdi, não deveria ter falado isso. Aí o cara testemunha tudo e pronto, ficou ali, amiguinho. Acabou criando amizade. Aí vem outras 2 aí também. Tem a mesma situação, amigos de infância e perdeu a amizade pra outra aí, pronto. Mas fica lá, na amizade. É que a qualidade da animação tá muito boa, cara, então por isso. Mas assim, eu quero ver muito mais se a história vai evoluir. Por isso que eu gosto dessa temporada. Mas assim, novamente, como eu falo, questão de comédia romântica tem pra todos os gostos. Só precisa achar alguma coisa que te chama atenção. Por exemplo, eu já falei, eu gosto de personagens. Eu gosto de protagonistas. Não importa se tiver clichês. Se o personagem tiver química, os personagens tiverem químicas, eu aceito. Porque eu sou um shipper. Uhum. Eu gosto de ver relacionamentos. Não tem pano. Eu aceito algumas coisas, desde que os personagens me cativem, né? E aí, pronto, aí já era, ladeira abaixo. Então, assim, eu realmente também no começo do Nagatoro fiquei meio chocado. Assim, porra, que droga, o que tá acontecendo aqui? Mas depois você acompanha a história, você vai, sei lá, acostumando de um jeito estranho. Eu entendo, você vai passando pano. Assim, ou você é shipper e a cabeça do shipper é estranha pra caramba. E eu admito. Porque você shippa qualquer coisa, com qualquer coisa. E isso é um problema. Porque tem casais que não, quer dizer, que não são casais mesmo, tem química, mas o autor não pensou neles como um casal. Aí o shipper fala, o autor tá errado, o autor tá equivocado. Assim, porque ele não consegue ver, mas a gente consegue ver um casal. É assim mesmo. Então, Nagatoro
pode dar uma parte distorcida na minha cabeça por causa disso. Porque de repente eu vi a química. Eu consegui ter química com eles. É isso. Porque eu entendo o que você tá falando, e eu concordo que, assim, depois eu fui ler desde o momento que eles se declaram pro outro, né? Que eu voltei a ler, assim, depois fui acompanhando, né? Até a parte que eles se beijam e tal. E é engraçadinho mesmo. Se eu não tivesse passado por todos nossa, porque no começo meio ruim, assim, o anime foi meio conturbado, assim, pra mim, né? E todo esse relacionamento de bullying e tal, cara, eu teria gostado muito mais da obra, sabe? Depois, assim, foi um final satisfatório pra mim, né? Porque depois acompanhei, assim, eles só têm uma vida de casal normal, de adolescentes. Então, é interessante. Mas eu entendo o que você tá falando porque, por exemplo, por muito tempo eu tava lendo Rent a Girlfriend, né? Cara, eu tentava passar pano pro Kazuya, eu tentava. Mas, cara, quando você acha que as coisas estão melhorando, tem todo aquele arco do filme, né? Que acho que até ou vai sair ou já saiu agora no anime, né? Que eu acho que é o melhor arco de Rent a Girlfriend, até onde eu tinha lido, né? Putz, depois dá uma decaída, cara, que ele tem um capítulo que eu falei, não consigo, mano. Que ele pensa uma cena inteira de sexo na cabeça dele, velho. E é tão desnecessário, eu falo, nossa, cara, pra que isso, sabe? Você vê, a gente tenta passar pano até uma hora que não dá. O Kazuya, pra mim, é um personagem muito ruim, mano, que ele não melhora. Eu quero saber como é que o Rent a Girlfriend acaba. Em algum momento, quando acabar o mangá, eu vou fazer igual o Nagatoro-san, vou ver os últimos capítulos, porque eu acho que é aquela coisa de que o negócio não se desenvolve, sabe? Enrola, você sabe pra onde que ele tá indo, mas não chega nunca. E aí eu não aguento, sabe? É isso, assim, eu acho que tal qual como o Nagatoro-san, assim, não quero ficar comparando, né? Eu vendo de fora, alguém que não ficou tão torcendo, assim, pra eles. Eu ainda acho que Nagatoro-san bebe da mesma fonte de Rent a Girlfriend, né? Mas eu concordo que o final foi bom, sabe? Foi satisfatório. E se eu não tivesse visto o começo, assim, se eu não tivesse tido essa primeira experiência, talvez eu tivesse aceitado melhor a obra, sabe? Não, isso é verdade. É assim, ele acabou, vai ficar marcado, né? Quem não viu, vai ficar lembrando que do bullying. Quem viu, quer dizer, quem acompanhou, vai passar pano. Tem essa dualidade, no fim das contas. Assim, eu ainda continuo, ainda tô passando um pouco de pano. Eu não sei se eu fiquei encantado, ou foi a magia do chip, sabe, que me atacou, e eu acho que foi isso mesmo, que me atacou. Esse é um problema. Pelo menos é mais uma obra que acabou. Assim, a animação não vai ter mais, que não faz mais sentido ter. Ah, é? Eles acabaram com o anime? Não faz mais sentido, o manga acabou, né? Mas eles vão até o final? O anime? É. O anime tá longe. Não, é que você falou que a animação acabou, né? Que só teve 2 temporadas. E assim, não faz sentido ter mais anime também, né? Mas não vai ter uma terceira temporada, é isso? Eu duvido. O mangá acabou. Nossa. O que teria, né? Porque assim, pensa assim, o anime tá longe. Então o anime não vai chegar no final do mangá. O anime tá lá pra alavancar vendas do mangá. O mangá chamava atenção por causa desse tema. Vamos fazer um anime porque ele vai chamar atenção por causa desse tema. Chamou atenção, de fato, por causa desse tema. Mas a gente acompanha o anime e vê que ele não é nada demais também, né? Depois, atirando essa questão, dessa discussão. Ele é mais um da comédia romântica, com um diferencial no mote, né, da garota inicial, e pronto. Mas depois ela vai vir com todos os clichês possíveis e imagináveis aí, pronto. E vai se tornar mais um. É que eu não lembro muitos comédias românticas que vão até o fim, né? Tá, nem o Kaguya foi até o fim. Tomo-chan foi, tá, mas é porque ele cortou muita coisa. O anime também cortou muita coisa no meio do caminho, as quíntulas também cortaram muita coisa no meio do caminho. Nossa, não fala isso porque eu queria ver o final de Komi-san. Komi-san, eu não sei porque o mangá não acabou ainda, né? Então, esse é o problema. O anime não vai acabar longe, assim, e assim, o Hoshidere, eu tenho certeza, lá da Garota Russa não vai chegar até o fim, né? Vai chegar só pra apresentar a história e pronto, até porque o mangá ainda tá rolando. E na verdade nem mangá, é light novel, né? Então a light novel ainda tá rolando. Cara, tem um mangá aqui que eu acompanho bastante, acabou essa semana e não teve nenhum anime disso, que é o Atsumari Fushigi Kenkyubu. Cara, eu gosto dele, não deram nenhuma chance pra ele virar anime, uma pena. E tem outros que imediatamente vão virar animes, né? Mas eu sei que, assim, vai só pra apresentar a história e pronto, porque tá em alta, porque tá chamando atenção e precisa ter conteúdo pra ter anime. Então é isso, essa é a vida da comédia romântica. Essa é a vida da comédia romântica. Vai lá, chama atenção, ganhou dinheiro, o estúdio ganhou dinheirinho, o mangaka ganhou dinheirinho, pronto, alavancou as vendas do mangá, da light novel, mas não precisa mais ter anime, né? Deixa a sequência onde tá, mangá e pronto. Então tá, ou seja, ó, pra gente acabar
agora que as pessoas estão carentes de Nagatoro-san, que anime ou que mangá você recomendaria pra elas passarem ali agora? Cara, assim, comissão realmente ainda tá continuando, vale a pena. Evoluiu ou não acompanha mangá? Ah, sim, não, ele evolui. Não, na verdade, ele evolui. A comissão começa a tentar falar mais vezes e se declarar mais vezes pro protagonista. E outros personagens periféricos também vão evoluindo, vão crescendo. Eu gosto dessa história, então. Eu gosto do Shikikomori, não é somente fofinha. Fala da Shikikomori, que ela é cool, ela é legal, ela é uma garota, assim, ela é demais. E assim, ela parece até B10, né? Mas ela é uma garota fofa por dentro e que tem um namorado, né? E o namorado, assim, gosta dele, gosta dela, né? Parece até que ele é o husband, né? No fim da história. Mas assim, é legal, então eu gosto. É bonitinho. Tem 2 mangás que tem animação confirmada, mas assim, lê se você quiser. É que tem alguns momentos que eles se tornam mais previsíveis. Que um é o Kuroya Medaka ni Watashi. Fala da Kuroya Medaka, a garota lá, que ela quer ser a mais bonita, melhor, mais legal da escola toda, e tem um cara que não liga pra ela. Um cara que quer ser um padre, quer ser um monge. Então por isso ele nega essas obsessões, sim. E aí ela tenta chamar a atenção dele. E no fim ela acaba gostando dele, se apaixonando por ele. Aí acaba virando um harém, porque tem outras que gostam dele também. Então ele é previsível, né? Mas ele vai ter um anime disso aí. E outro é da Mikadono, as irmãs Mikadono. É um outro harém também, no fim das contas. É legalzinho, mas vai ser previsível, né, a história. E vai ter anime também confirmado. E se você tá enjoado disso, vai ver o Romantic Killer, cara, o anime. Que é legal, da Netflix. Aham. Esse é pra quebrar todas as comédias românticas, mas ele, no fim, não consegue. Ela não quer saber de nada dessas histórias de comédia romântica. Ela quer ficar na vida dela jogando videogame, comendo chocolate, sei lá o que mais. Aí vem uma criatura mágica e fala: vou tirar tudo isso de você e vai seguir sua vida de comédia romântica. E vai seguir os clichês de comédia romântica. Ela não quero. Agora vai. E pronto. E acaba acontecendo os clichês de comédia romântica. É engraçado esse anime, preciso falar. Mas eu não terminei de ver, né? Não sei nem se tem segunda temporada, etc. Não, segunda temporada não tem. Mas dá pra ler na Manga Plus. É muito bom. E boa recomendação, pra gente não recomendar por outras fontes, né? Então. E pra você que ouviu até agora, que nem a gente falou, não deixe também entrar no servidor do Discord pra conversar conosco. Então fica a pergunta pra você: você leu Nagatoro-san até o final? Ou não leu? Se você não leu, você se interessou por ver? Ouviu as polêmicas? Você ficou sabendo da época que lançou, etc., da discussão sobre a relação do bullying, né? Se você leu, você acha que melhora, piora? Qual é a sua relação com a obra? E também não deixe como em recomendar outras comédias românticas pra gente, né? Porque é sempre bom a gente ter recomendações, tá bom? É isso, até a próxima. Falou, pessoal.